Bem-vindos. Estou muito contente que você tenha voltado para completar a série. Esse módulo são 3 vídeos, né? De onde viemos para onde estamos indo, onde explicamos a origem do ser humano, o que nós temos feito com o planeta e para onde estamos indo, né? No vídeo anterior, se nós vamos crescer para sempre, já estamos vendo que estamos alcançando os limites do planeta. E neste aqui, nós fazemos a seguinte pergunta: o que acontece quando se para de crescer? Então, temos o paradigma que o crescimento é ilimitado. Sabemos que isto não é a realidade. Não existe nenhum sistema, não existe nada que vai crescer de forma indefinida se usa a energia e os recursos. Então, nossa sociedade está chegando nos limites do planeta, nossa economia está chegando nos limites do planeta. Quando paremos de crescer, o que vai acontecer com a gente? Muito bem. Este é uma série de vídeos que relaciona engenharia com meio ambiente. Se você não é engenheiro, também se aplica ao que nós estamos falando aqui. Bom, então os engenheiros têm grande responsabilidade, porque eles vão fazer uso dos recursos, eles vão projetar então as soluções de engenharia e tem que pensar então num mundo onde nós temos escassez de energia, temos crises econômicas, explosão demográfica, muitos resíduos que nós sabemos o que fazer, dar destino a esses resíduos, materiais tóxicos no meio ambiente que temos que eliminar. E tudo isto está nos obrigando a ter outro estilo de vida. Então os engenheiros vão ter grande responsabilidade, grande papel nessas soluções. Estas curvas nós tínhamos visto no vídeo passado, onde víamos curvas que se aceleravam de crescimento a partir do ano 60. Isso aqui é do PIB. A partir do ano 60, o PIB acelerou. População, muitos, sei lá, número de telefones, automóveis, tudo acelerou a produção a partir dos anos 60. O que vai acontecer com essas curvas que não se vai conseguir manter o crescimento? Bom, uma possibilidade é que a gente chegue ao máximo de produção e depois tenha um declínio. Esse declínio pode ser feito de forma planejada ou pode ser um evento traumático, né, para todos nós, uma crise, né, onde nós vamos reduzir a produção, né, e o consumo dos bens. Bom, há um paradigma que ele se aplica a muitos sistemas da natureza, de que todo sistema que chega a um pico, ao máximo, ele vai declinar, vai se recuperar e vai novamente fazer outro pico mais de crescimento e depois novamente vai se recompor e assim por diante. Então isso é uma possibilidade, mas isso aqui leva muito tempo, né? No caso aqui da nossa sociedade levaria muito tempo. Então nós vamos fazer algumas simulações de como isto pode acontecer, né? E quais são os parâmetros que temos que trabalhar na sociedade. Esse aqui é uma representação de uma infraestrutura, tá? Pode ser uma cidade, pode ser uma indústria, um sistema que vai gerar infraestrutura a partir de 2 fontes. Uma fonte não renovável, essa aqui é a fonte não renovável de energia, e essa aqui é a fonte renovável de energia. Como que isso funciona? Funciona assim. O recurso não renovável, isso, flui e entra no sistema para produzir infraestrutura. E essa infraestrutura, uma vez que se gera infraestrutura interna,
o sistema se torna mais competente, mais capaz para extrair mais recursos dessa fonte. Então, é um sistema que se retroalimenta. Uma vez que ele está crescendo, ele se torna mais competente, mais capaz de extrair mais recursos, então o processo se acelera. Isto tanto para os recursos renováveis como para não renováveis. Aqui está sendo medida a fonte não renovável, no qual ela é consumida, declina até que se esgota. E aqui temos esta curva, que é a quantidade de recursos que existe aqui, nesse estoque, que seria a infraestrutura, no caso de uma cidade, por exemplo. Então, nós temos aqui essa curva crescendo, claro, está se consumindo recurso não renovável e o renovável. Lembre-se que o renovável continua sendo fornecido. Quando ele chega aqui no zero, ele já tinha começado a declinar, leva mais tempo, aqui se esgotou completamente, mas leva mais tempo para declinar, e chega num patamar. Como se mantém esse patamar se não tem mais essa fonte de energia não renovável? Quem mantém esse patamar é a fonte renovável. Então, esse é um modelo, uma simulação que nós podemos fazer, estudar diante de duas fontes, uma renovável e não renovável, o que vai acontecer quando a fonte não renovável se esgotar. Bom, apontando a máquina fotográfica do celular, nesse código, você pode entrar num site no qual vai encontrar umas planilhas de Excel, e nessas planilhas de Excel você vai ter umas tabelinhas, os valores que nós vamos usar para fazer as simulações. Posteriormente, se você quer fazer essas simulações, fazer com outros números, bem-vindo, entre no site, obtenha a planilha de Excel, e é uma boa maneira de ter uma experiência de fazer simulações. Bom, novamente, o modelo que estávamos comentando, né? Uma fonte não renovável, a fonte renovável, o estoque, aqui no caso uma cidade, e aqui temos um fluxo de saída, que são as perdas. São os recursos que são gerados aqui na cidade, a estrutura, né? A infraestrutura que você tem na cidade, uma parte é perdida, né? Sabe? Que vai ficando obsoleta, que vai se depreciando, e essa aqui é a perda que estamos vendo aqui. E o fator de perda está indicado aqui como K8. Então, quando vemos aqui na tabela dos valores, esse K8, se a gente multiplicar por 100, 1, 2, 7,5% dos recursos estocados por uma unidade de tempo por ano. Esses números são todos arbitrários, mas interessante não são os números, é as curvas que estamos gerando e o comportamento que elas têm. E como nós alteramos o comportamento dessas curvas, mudando esses fatores. Então, esse aqui é o fator de perda, 7,5% por ano. Aqui temos os fatores de produção, a partir dos recursos renováveis e não renováveis. Então, aqui temos o que seria o K índice 7, esse K índice 3, que estão aqui, okay? Que são esses recursos aqui. E aqui temos os fluxos. Esse é o fluxo do recurso renovável, que é o J, que aqui no caso vale 30 mil. O recurso, o estoque do recurso não renovável é 120 mil. Então, há 4 vezes mais recursos não renováveis que renováveis. Qual a diferença? Que os renováveis todo ano se regeneram e são fornecidos. Os não renováveis começam uma quantidade maior, mas vão decrescer. Então, nós vamos simular a partir desses valores, que são os valores default, do modelinho que foi feito de simulação, como vai se comportar o estoque dos recursos não renováveis, imaginemos combustíveis fósseis, e os estoques da cidade, da infraestrutura da cidade. Por branco esse aqui, o Q, e por amarelo o E dos recursos
fósseis, das energias não renováveis. E vamos rodar, e vamos ver o que acontece com essas quantidades. Muito bem, isso que nós tínhamos visto anteriormente, né? Os recursos não renováveis são consumidos, decaem, até que se esgota em um determinado tempo. O estoque que temos aqui que chega ao máximo e depois começa a declinar e se mantém basicamente, não, a partir do fluxo J. O fluxo J continua. Não? Esse aqui se esgotou, mas o J no valor de 30 continua sendo fornecido. Está aqui. Ele vai tender a esse valor. Muito bem. Agora nós podemos mudar parâmetros e ver, por exemplo, se a gente reduz a quantidade de recurso não renovável de 120 para 30, se igualamos o estoque de energia não renovável ao fluxo de energia renovável, o que vai acontecer com o sistema? Bom, isso não deve ser bom, né? Se você reduz uma das fontes de energia em 4 vezes, essa quantidade produzida de estoque interno na cidade, de infraestrutura, deve diminuir. Vamos ver. Sim, era intuitivo de que agora não saímos mais de 120, saímos de 30, reduzimos em 4 vezes esse valor, essa curva decai, esse aqui aumenta, só que não consegue formar o pico e chega num patamar. Tem uma coisa muito curiosa com essa curva, né? De que quando tínhamos mais energia não renovável, sim, se fez um pico maior, se formou uma quantidade maior de recursos, porque se disponibilizava de mais energia, porém, se esgotou muito rapidamente. Veja um intervalo de tempo como é menor que nessa situação. Nessa situação se forma menos recursos internos aqui no sistema, na cidade. Portanto, se consome menos recurso da fonte não renovável e ela perdura mais no tempo. É curioso, não? Quanto mais recurso não renovável temos, mais infraestrutura se gera, mais autocatalítico é esse sistema aqui, mais retroalimentação ele tem, mais consome e mais acelera esse consumo. Portanto, essa curva cai mais rapidamente. Cai mais rapidamente, forma um pico maior, mas esgota mais rápido os recursos do que nesse caso. Forma menos recursos, menos estoque, mas perdura por mais tempo os recursos não renováveis. Curioso, né? Mas é assim que funciona. Muito bem. Vamos agora simular outra situação. Então, vimos a diferença que faz esses recursos serem maior ou menor quantidade. Quanto disponibilizamos mais energia fóssil, temos um crescimento maior do sistema, porém ele esgota mais rapidamente o recurso fóssil. Claro, gerar mais estrutura, consome mais. Agora vamos alterar as perdas. Vamos aumentar as perdas. Eram 7,5%, agora vamos para 9%. Vamos aumentar as perdas e vamos ver o que acontece com a curva padrão. Se temos mais perdas, conseguimos formar menos infraestrutura interna. Quando está fluindo os recursos para o sistema, só que de vez de estamos formando recursos e estamos perdendo em maior quantidade. Então temos aqui um pico menor, a esse aqui. Não se consegue manter um patamar, porque não se gera infraestrutura suficiente para capturar a energia renovável. Isso é muito ruim. E, curiosamente,
a fonte não renovável perdura um pouquinho mais. Você pode ver que ele se amplia um pouquinho mais. Claro, porque ele formou menos infraestrutura interna. Mas isso não é uma boa coisa. Não? Ou seja, aumentar as perdas traz muitos prejuízos para o sistema. Não? E se fizermos o contrário, se reduzimos as perdas de 7,5% para 7%, o que acontece? Fantástico. Mudou completamente a curva. Esgotamos o recurso não renovável, mas de vez de ter o pico e o declínio e chegar em estado estacionário, temos agora um patamar de estado estacionário. Então, trabalhar na redução das perdas é muito bom para a sustentabilidade. Não? É uma estratégia muito boa. Reduzir perdas. Como se reduz perdas? Aumentando a eficiência e aumentando a recirculação de materiais internamente. Então, são estratégias bem importantes para o sistema. Vamos fazer outra simulação agora. Agora vamos mudar esse parâmetro aqui, olha. Vamos mudar essa produção aqui, esse fator de produção. Esse uso dos recursos renováveis. Vamos passar desse fator aqui e vamos aumentar, vamos melhorar o uso dos recursos renováveis. Isso é uma estratégia diferente. Uma estratégia boa, já vimos que é reduzir as perdas. A outra, vamos ver aqui o que acontece se aumento o uso dos recursos renováveis. Fantástico, excelente. Um resultado muito bom, não? Tão bom como o anterior. Ou seja, se cresce e se mantém o crescimento de forma estacionária. Se esgota o recurso não renovável, mas conseguimos nos manter no patamar. Então, duas estratégias importantes para os sistemas se manterem depois que se esgotaram recursos não renováveis. Reduzir perdas e aumentar o uso dos renováveis. Então, essas simulações são muito importantes porque podemos ter a experiência e saber as estratégias que devemos utilizar para aumentar a sustentabilidade. Então, o que a gente tem tido até agora, vivemos no momento que um ponto de ruptura. Até agora vivíamos num mundo de crescimento frenético, onde somente pensamos que o crescimento é a única saída. Estamos diante dos limites do planeta. Não conseguimos crescer mais. Estamos esgotando os recursos que não são renováveis. Muitos recursos renováveis estamos transformando em não renováveis. Os nossos resíduos estão nos contaminando, estamos perdendo a capacidade do planeta de absorver esses resíduos. Então, esta ideia do crescimento tem que mudar. Então, o que era apropriado num ciclo de crescimento, essas práticas políticas, agora vamos entrar em outro estágio. Então, temos que pensar em novas soluções. Então, agora temos que pensar que, diante da redução dos recursos não renováveis, uma boa prática, não é uma boa prática impulsionar o crescimento. Temos que fazer coisas diferentes. Temos que ser mais eficientes, reduzir as perdas, nos adaptar e fazer mais uso dos recursos renováveis. Com essas estratégias, nós vamos ter um futuro mais próspero, né? Senão vamos entrar em declínio, certo? E numa crise profunda que para sair dela será muito complicado. Muito bem, tem mais material no site que você vai encontrar a partir desse código.
Vou ficar muito contente, muito feliz se, entrar no site, se você entrar no site, você procura, tem essa planilha de Excel para fazer outras simulações, fazer várias. E é importante ter essa experiência de como alterando esses parâmetros vai melhorar o desempenho do sistema. Com isto encerramos esta série de Engenharia e Meio Ambiente, essa primeira parte da série, né? Onde abordamos de onde viemos para onde estamos indo, não vamos crescer para sempre e, neste último vídeo, o que acontece quando se para de crescer. Podem acontecer coisas muito boas, se soubermos agir corretamente. Obrigado, espero que tenham gostado do vídeo.